Entrou! Faz tempo. Tudo bem, Ozzy? Tudo bem, graças a Deus. E você? Esperar só um segundinho aí que a gente já Tá ótimo. Tá bom. se fala. Tá ótimo. Obrigada. Seu áudio está um pouquinho baixo, eu acho. Tá baixo? Deixa eu ver se colocando o fone fica melhor. Deixa eu colocar o meu aqui também, que eu acho que fica mais fácil da gente... Acho que o som sai melhor. Tá certo? Aqui. Tá me ouvindo? Não tô conseguindo ouvir você. Agora? Agora deu certo. Não tô te ouvindo. Não. Estranho, né? Tira o seu Tá sem foninho. som. Agora eu tô ouvindo. Ah, agora você está me ouvindo? Agora sim, normal. Você tá me Será que ouvindo? ninguém me ouviu antes, então? Eu Acho acho que então era meu fone. Então, deixa eu falar de novo. Bem-vindo, estou feliz que vocês estão aqui. Bem-vinda a mais um Obrigada. Café Terapêutico. Para quem não me conhece, eu me chamo Érica. E aqui nesse momento nós compartilhamos desafios de mulheres que passaram por situações difíceis e que conseguiram superar. E a Ozzy hoje é a nossa desafiada. Semana passada ela foi desafiada pela Wagner. E hoje ela está aqui para compartilhar um pouco do seu testemunho, compartilhar um pouco dos momentos difíceis, mas momentos difíceis esses que foram superados. E cada mulher tem assim, a sua história de vida, histórias extraordinárias que tem trazido para nós e com certeza tem
tem sido assim como uma injeção de ânimo para a gente continuar nessa vida, nessa vida nossa de ser humano que não é fácil, é uma loucura, né, Ozi? É Estou verdade. pronunciando o seu nome certo? É Ozi? Ozi. Na verdade, Se Oziana, apresente, né? Ozi. Quero te conhecer. Quem está aí também tenho certeza que quer conhecer mais sobre a Ozi. Conta para nós quem é a Ozi. Se apresente para nós que a gente quer te conhecer, Ozi. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ah, que bom. É, na verdade, meu nome é Oziana, mas muito mais conhecida como Ozi, eu até prefiro. Ozi. Isso, Ozi. Tenho 36 anos, sou casada, mãe da Júlia. Júlia tem 4 anos. Sou cristã desde berço. Houve momentos na caminhada que a gente dá uma balanceada, né? Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente volta para os trilhos, né? E é justamente aquela fase da adolescência, da adolescência para a vida adulta, jovem ali, né? Mas trabalho, trabalho na área de crédito imobiliário, uma carga horária puxada. Então, sou mãe, serva de Deus, trabalhadora, empreendedora também. Então, assim, eu louvo a Deus. Mulher mil e uma utilidades. É verdade. Eu acho que eu contei para você, Érica, né? E é como muitas mães, talvez, que estejam aqui entrando nessa live, a gente acorda cedo, tem que correr para arrumar o filho para a escola, tem que dar um jeito de se organizar a agenda para dar tudo certo, não ficar naquele alvoroço. Fácil não é, né? A gente tenta. Mas muito prazer, tá? E eu estou honrada e grata a você pelo convite, pela irmã Wagner, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história, um pouco de tudo que Deus tem feito, assim, de uma forma muito, muito resumida, né, das bênçãos que Ele tem feito na minha vida. E tenho testemunhos, assim, que poderia contar aqui para edificar muitas vidas. Recentemente, há 2 meses, passei por um testemunho muito intenso, né? Para quem não me conhece, eu tive uma dengue hemorrágica há pouco tempo, né? E sou um milagre que estou aqui. Eu não entendi. Você teve o quê? Dengue hemorrágica. Uma dengue hemorrágica? Deixa eu... Tive, recentemente. Deixa eu tentar, Helena. Pode. Tá. Ficou mudo? Não. Ficou mudo. Desculpa, pode. Eu falei, Agora assim, tudo acontece. Não tem nem como editar, mas vamos lá, faz parte. É a vida sem, como diz a minha amiga Thalita, é a vida sem edição. É verdade. Na verdade, eu estava pensando sobre isso à noite e de manhã. Existem um momento na nossa vida que é confiar. E aí você começa a perceber que confiar é além de um sentimento, é uma escolha. Você escolhe confiar ou não, né? Então, quando a gente olha Davi falando no Salmo, se eu não me engano, eu tinha até marcado aqui no Salmo 56, perdão, no 4, e lá no 84, ele fala muito sobre confiança nos momentos que ele estava ali bem difícil, né? Então, isso me fez lembrar do que Deus fez recentemente na minha vida. No mês de maio, exatamente no Dia das Mães, eu passei super mal no Dia das Mães, estava no evento com a minha mãe, com a família, e de repente cheguei em casa e comecei a ter um mal-estar inexplicável. Esperei uns 2 dias para ir no hospital ainda, e eu fui no hospital na segunda-feira, e quando eu fui, eu me deparei com um quadro de dengue. Até aí eu achei que era só uma dengue, né? Mas o que era para melhorar, ela começou a se agravar. Então, assim, a dona de casa que está ali tomando a frente, apoiando o esposo em tudo, de repente está baqueada, está impossibilitada, fiquei super debilitada nos primeiros dias.
E o quadro de dengue, o medicamento foi aquele, né, de você repousar, hidratar. Só que isso começou a evoluir para um quadro mais grave, né? 3 dias depois de todo o medicamento, eu não tinha melhora, eu já comecei a apresentar manchas no corpo, as mãos começaram a ficar muito vermelhas, eu já não comia, e assim, em uma semana eu emagreci 6 quilos. Foi super rápido, assim, não Veio as conseguia nem... duas coisas junto, Rose. Foi a crise de burnout e a dengue, é isso? Vieram juntos as duas coisas? As duas coisas juntas, assim. E aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Só que você começa a não reagir, e aí você percebe que parece que você está lutando com algo muito maior. E é nessa hora que você decide confiar ou não confiar. E desespero poderia bater, mas é interessante que poucos dias eu tinha falado sobre, no culto de círculo de oração, eu tinha comentado com as irmãs. Às vezes nós oramos e pedimos, Senhor, nos leva nos hospitais. Não, a gente ora e fala, Senhor, visita os hospitais. Senhor, entra ali, faz um milagre. Mas é diferente quando Deus nos leva nesse cenário. Ele diz, você quer que eu visite os hospitais? Então, eu vou preparar uma situação e você vai visitar e vai falar do meu nome lá. Então, quando eu, no sábado, nunca vou esquecer, eu estava bem debilitada e realmente assim entregue. Eu estava com a sensação de que eu estava sendo consumida, entregue, e eu falei, Senhor, está nas suas mãos. A minha filha me chamava, eu não reagia. E nesse momento, eu tive uma visita assim, de uma irmã que, nossa, Deus colocou no meu caminho uma bênção. Eu sempre envio uma pessoa certa no momento certo. E essa pessoa chegou aqui em casa e falou assim para o meu esposo, ela precisa ir agora, pessoal. Ela precisa porque o quadro dela é gravíssimo, né? Dengue hemorrágica, sintomas, e já eu comecei a cuspir sangue, então o grau se elevou muito. Então eu cheguei no hospital, já fui direto para a UTI. E nessa da UTI, seu corpo, ele baixa, né? A adrenalina, você já se entrega, você meio que, Senhor, está nas suas mãos, entrega e deita e confia e fala, Senhor, faz aqui a tua vontade. E eu lembro que nesse momento que eu realmente, o corpo baixou a adrenalina, eu só enxergava o rosto da minha filha, naquele momento da luz, da UTI em cima do rosto, eu enxergava o rosto da minha filha. Acho que o próprio Deus falando, olha, você precisa ser forte agora. E foi uma coisa muito rápida, inexplicável. Não se explica um quadro de dengue hemorrágica dessa forma, mas foi muito rápido. As plaquetas caíram. E enquanto eu estava ali no hospital, quando eu comecei a reagir e melhorar, eu comecei a ver as enfermeiras, os técnicos, aquela movimentação. E chegou uma moça muito jovem próximo de mim, que o quadro não era bom. E é interessante que ela que estava do meu lado não estava bem também, e eu comecei a orar por ela ali na cama, deitada. E aí chegou um enfermeiro, e é interessante que uma enfermeira chegou para mim e falou, oi, tudo bem? Já era no dia seguinte, bom dia. E eu bem debilitada, falei para ela, bom dia. E eu perguntei, como você está? E ela ficou surpresa. Ela falou assim, geralmente os pacientes não retornam com essa pergunta. Eles estão tão mal que eles simplesmente, eles perguntam, os médicos e enfermeiras perguntam se você está bem, você fala que sim, e aí tudo bem, fica por isso. E quando eu voltei a pergunta para ela ficou surpresa, ela falou assim, olha, não é normal fazer essa pergunta se eu estou bem. Geralmente eu estou aqui para motivar você, dizer que vai melhorar, o quadro vai ficar bem. E ela ficou surpresa com a minha pergunta e parece que por um instante, aquele momento em que eu fiquei lembrando de João 13, em que Jesus tira a capa e lava os pés dos discípulos, é o momento que ele se coloca ali na posição de servo. E o que eu aprendo com isso, naquele instante que ela disse, ficou surpresa com a pergunta, a sensação que eu tive é que ela tirou a capa dela e disse, olha, oi, Desculpa te interromper de novo. Tenta tirar o foninho do seu celular para ver se o som melhora. Ah, boa. Deixa eu ver, fala comigo. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Aí, melhorou. Tá dando agora para te ouvir melhor. Estão me ouvindo bem? Então, sim. Desculpa, então, assim, pode continuar, Rose. Imagina. Vocês ouviram a parte da enfermeira? Ah, deu para ouvir, sim. É que o som tava bem abafado. Ah, é verdade, por causa do som.
Então, naquele momento, a sensação que eu tive é que ela tirou a capa. Então, ela tirou a capa e abriu o livro, assim, ela falou assim, olha, eu estou aqui, né, mas a minhas filhas, tem duas filhas, e ela começou a contar da vida dela. E no mesmo instante que ela começou a contar da vida dela, eu falei, olha, você não precisa ter a capa a todo instante. Você precisa entender que tem um Deus que cuida da sua casa. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando. É preciso confiar nesse Deus. E ela falou assim, nossa, mas você nessas condições, ao invés de eu estar te dando força, você está me dando forças. Eu falei, olha, a gente não vive por acaso, a gente vive por propósito. E eu vir aqui não foi por acaso, é um propósito. E ela se emocionou, tudo, agradeceu demais. Eu falei, olha, a partir de hoje eu estarei orando por você, pela sua casa, pela sua família. Não me lembro de verdade o nome da enfermeira, mas está nas minhas orações. E ela agradeceu. Feito isso, vem um enfermeiro. E é interessante como você começa a falar de Jesus. E aí você começa a ver quantas vidas estão necessitadas de Jesus. E eu poderia ali murmurar, falar, mas Senhor, minha filha está lá pequena, chorando, me via por câmeras de vídeo, então, e eu aqui, mas não. Quando você começa a agradecer, você começa a confiar, você percebe o agir de Deus. E o retorno disso é muito lindo. É muito grande, é de surpresa, sabe? E aí eu falei de Jesus para essa moça, fiquei na UTI, consegui, tinha uma senhora na minha frente, eu olhava para ela e falava, Jesus, visita essa senhora, já bem de idade. Mas eu falei, Senhor, se ela não for cristã, toca nela. Você começa a interceder pelas vidas e o Senhor vai trabalhando no teu corpo. No dia seguinte, no terceiro dia, o médico falou, olha, que incrível. A dengue hemorrágica, muitas pessoas estão indo a óbito e eu estou vendo que Deus tem cuidado assim de você. Ele não disse exatamente dessa forma, mas ele falou uma surpresa as plaquetas estarem subindo rápido e você está falando muito bem. E eu feliz sabendo que era o agir de Deus. Fui para o quarto, desci lá para o quarto e é interessante que a médica chegou. E a médica, eu percebi que ela estava gestante, numa conversa ou outra, ela perguntou o que aconteceu por conta da dengue, expliquei toda a situação. E aí eu perguntei, doutora, tá tudo bem com você? E ela novamente tomou outro susto. Eu comecei a pensar, lembrando de Jesus, quando ele olhava para as pessoas, ele começava a perguntar se estava tudo bem, né? E aí eu perguntei para a doutora e ela tomou uma surpresa, assim, ela ficou muito surpresa. E ela falou assim, olha, estou bem preocupada. Eu falei, nossa, mas por quê? Ela estou gestante, eu não esperava por essa gestação. Eu falei, mas olha, é uma dádiva de Deus. Pensa que você está aí gerando uma vida, um projeto de Deus. Comecei a falar das coisas de Deus. Ela falou assim, olha... E ela começou a chorar, doutora. E ela falou assim, eu até sei disso, né? Me afastei da igreja. Ela falou, me afastei, conheço a palavra da Batista. E eu falei assim, olha, mas saiba que Deus nunca te esqueceu. Que Deus cuida dos teus planos. E se Ele permitiu, Ele vai suprir as suas necessidades. E aí eu falei para ela assim, por surpresa, assim, eu falei assim, olha, e você sabia que eu também tenho uma filha? Aí ela ficou surpresa, falou, sério? Eu falei, tenho. Minha filha tem 4 anos, se chama Júlia. E ela disse, nossa, que bonito o nome. Eu falei, então, Jesus me deu esse nome numa madrugada. Então, eu falei, Senhor, eu quero dar um nome para minha filha, mas que o Senhor me dê esse nome. Meu esposo queria Radassa. E eu disse, Radassa hoje não, amor. E aí eu fui orar. E aí o Senhor me mandou abrir na carta aos Romanos, lá enquanto Júlia fazia obra missionária com Paulo. E eu falei, vai ser Júlia. E dei o nome de Júlia. Aí ela perguntou, por que não, Radassa? Eu falei, não, no meu coração, acho lindo o nome. Inclusive, minha filha botou o nome da boneca dela de Radassa, é lindo o nome. E ela disse, o nome da minha é Esther. Eu falei, que belíssimo nome. Você sabia que o verdadeiro nome de Esther é Radassa? Ela, sério? Eu falei, sério. Você, como cristã, deveria conhecer um pouco da minha mãe. É Radassa, né? E ela ficou surpresa. E eu falei, a sua filha já tem um chamado grande no ventre, né? Deus está conhecendo ela desde a formação. E comecei ali a ter aquele diálogo com aquela doutora. E ela agradeceu demais. E a doutora sai e entra uma auxiliar de limpeza. E é interessante que a auxiliar de limpeza, assim, ela me tocou muito. Porque enquanto ela entrou no quarto para recolher as coisas, higienizar o quarto, ela entrou calada, eu falei, bom dia, eu percebi que ela não respondeu, depois eu olhei para ela e perguntei, tá tudo bem com você? Aí ela, eu não queria estar aqui, mas eu preciso estar aqui. Eu falei, mas o que aconteceu com você? Ela, comigo não, meu esposo está na UTI, no Tatuapé.
ele extraiu um dente, infeccionou. E eu falei, hoje mesmo seu esposo estará nas minhas orações. Você crê que Deus pode visitar o teu esposo agora? Então perceba, Érica, a gente começa ali a falar de Jesus, você começa a ministrar a palavra e você percebe, Senhor, mas eu vim aqui, que eu estava com uma dengue hemorrágica, estou recuperada e falando de Jesus e vidas sendo tocadas. E é interessante que até na minha despedida do hospital, as pessoas foram lá falar comigo, agradecer. Eu falei, olha, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. E o que eu entendo com isso é que depois que você é levado a esses tipos de situações, é o que eu falei no começo. Você tem duas escolhas, confiar ou não. É o momento de você exercer a sua fé. É o momento de você agradecer ou murmurar. Então, nesse momento aqui, eu escolhi fazer a vontade de Deus. Falei, Senhor, como que numa sexta-feira eu ministro no teu altar, dizendo que o Senhor é o Deus que está cuidando de nós, está zelando de nós, e que tem momentos que nós precisamos reconhecer, que precisamos tirar nossa capa e reconhecer sou servo, eu preciso de ajuda. E aí, 2 dias depois, eu vou estar ali murmurando, porque Deus me levou num cenário que não seria o cenário propício que eu queria, que eu gostaria, né? Mas Deus, ele cuidou de tudo. E quando eu escolhi confiar nele, igual eu marquei na palavra do Senhor, Salmos 84, 12. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. E são mesmo, porque mesmo passando pela prova, pelas lutas, você sorri. E é isso que o mundo não entende sobre as nossas vidas, né? Como a gente sorri diante das vidas, é confiança no Senhor. É crer que o Senhor, ele é provedor na nossa vida. E foi interessante que eu estando no apartamento e o quadro que eu estava, enquanto eu falava de Jesus, a minha filha chorando, querendo me ver há dias, e isso mexeu muito comigo, que realmente foi um momento que me abalou, assim. E eu disse, Senhor, opera um milagre. E eu Qual a falei, idade da sua filhinha, Rose? 4 anos. 4 anos. 4? É. Oh, meu Deus. E ela tá A sempre. idade do meu pequeno. Você tem a minha idade e a sua filha tem a idade do meu pequeno. Olha que bênção, né? Então, entende bem esse momento de vida, né? Sim. E é um momento que eles são muito apegados a nós, né? E sente muita falta. E aí, enquanto eu estava lá no hospital falando de Jesus, eu falei, Senhor, cuida da minha casa. Visita minha filha que está chorando. Ela fazia chamada de vídeo e chorava. E aí, num outro momento, entrou um médico no quarto. E eu disse assim, doutor, hoje o meu desejo, já que eu não vou ter alta por esses 2 dias, o meu desejo seria ver minha filha pessoalmente. Ele falou, pela regra do hospital não é permitido, nesse momento, nesse quadro. Eu falei assim, então tá, né? Mas eu confesso que talvez isso me ajudaria a melhorar. Aí comecei a falar. Ele falou assim, olha, eu vou tentar te abrir uma exceção. Aquilo me deu uma alegria, porque aí eu vi o cuidado de Deus. Deus olhou para mim e disse, minha filha vai ficar triste por esse momento de estar longe do esposo, da filha. Meu esposo até ia me ver. E aí, quando eu recebi a notícia, à tarde, que o doutor mandou e falou assim, a sua filha vai poder te visitar, das 7 às 9 da noite, em exceção. E ela foi. Ai, Érica, foi maravilhoso. Nossa, quando ela entrou, aquele abraço, eu falei, Jesus, obrigada por este abraço. Porque eu vi o cuidado de Deus. Ele olhou para mim e falou, não vou te deixar triste. Você veio aqui por um propósito. Então, tudo que eu estava acontecendo comigo ali, eu entendi que era um propósito de Deus. Era um agir de Deus. E eu fiz a vontade de Deus naquele lugar e louvo a Deus. Então, em tudo que a gente vai fazer, em tudo que nós vamos falar, orar, a gente precisa ter confiança e a certeza do que está sendo dito. Então, quando a gente disser, Senhor, visita os hospitais, tenha atenção quanto a essas coisas, porque Deus pode te levar no meio do hospital. E quando Ele te levar, glorifique o nome dEle. Exalte o nome dEle. Então, assim, esse foi o último recente. Depois disso, eu tive uma surpresa da parte de Deus, algo que eu esperava bastante. O Senhor me deu de presente. Então, eu falei, Senhor, obrigada. Não é barganhar com Deus. É você deleitar o seu coração e confiar que Ele pode fazer muito mais do que você imagina. E é justamente um louvor que eu ouvi há poucos dias. Não sou de ouvir muitos, mas eu estava ouvindo esses dias que eu posso ter amigos ou não. Quando eu tenho essa certeza
certeza de que eu tenho um Deus que cuida de mim, todas essas coisas ao meu redor é suprida. Então, eu não tenho mais essa preocupação se alguém vai gostar ou não. Eu descanso, eu confio. E é por isso que eu te falo e reforço. Para mim, confiar é uma escolha. Eu escolhi confiar no Senhor. Eu escolhi viver a vontade de Deus. E essa escolha, ela foi feita em 2008. Eu falei que eu nasci num lar evangélico. Nasci. Meu pai é pastor, meu irmão também. Assim, uma família, assim, muito alicerçada na igreja, glória a Deus por isso. Mas em 2008 eu entrei numa fase de que eu quero conhecer o mundo. Meu pai dizia, filha, não vai. E nesse momento, eu sofri um acidente. E no processo desse acidente, foi quando eu escolhi viver a vontade de Deus na minha vida. Eu fraturei a quinta vértebra lombar. Tenho 2 pinos em cada lado da coluna. O médico disse, talvez você não ande mais, talvez você não engravide, você não consiga engravidar por conta do peso que a sua coluna não comporta. E passou uma série de explicação para os meus pais. E naquele processo, é só para quem crê. É só para quem crê. No hospital aqui do Ipiranga, aqui em São Paulo. No hospital Sepaco, aqui em São Paulo. Uma moça, não sei te dizer o nome, mas ela entrou 10 minutos internada, entrou no quarto. Ela disse, eu vim me internar para fazer uma cirurgia. E ela disse assim para mim, de 2018, ela disse assim, filha, você sabe por que você está aqui? Aquilo me impactou, porque é como eu disse, não é ela me chamando de filha e me perguntando por que eu estou aqui. Na hora eu falei, ué, porque eu sofri um acidente? Aí ela falou, você não entendeu ainda, né? Mas ele vai te dar uma chance. Ele está te dando uma chance para você escolher. Ou você se entrega por completo para o propósito que ele tem para sua vida. Ou você vai viver realmente as consequências do que o acidente provocaria na sua vida. Era um fato. E 10 minutos essa mulher ficou internada. Eu lembro que os médicos entraram vestidos de brancos, eu não sei dizer. E disseram, a sua cirurgia foi suspensa. Ela foi embora. E naquele instante, algo me impactou e eu disse assim, Senhor, foi o Senhor que entrou aqui e foi o próprio Deus. Naquele dia, eu aceitei a Jesus. Eu disse, Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. E a partir de hoje eu quero viver. E nesse instante, eu decidi abrir mão de namorado. Eu decidi abrir mão de coisas que estavam atrapalhando o meu propósito com Deus. Eu decidi e comecei a caminhar com Deus. Minha mãe e meu pai ficaram surpresos com a forma, foi radical, assim. Então, esse encontro foi necessário. E quando eu decidi viver essa vida, o Senhor começou a prover tudo para mim. Ele preparou o emprego, um outro emprego. Ele preparou o esposo e o Senhor cuidou de cada detalhe. Hoje, graças a Deus, é esse mesmo esposo que o Senhor me deu. Eu disse, Senhor, daqui para frente eu quero namorar com ninguém, quero olhar para ti, falar de ti. Aí, Senhor, deve ter sido bom que esteja só, deixa eu providenciar. E o Senhor proveu e cuidou. Ele escreveu uma história e hoje eu estou aqui como milagre de Deus, vivendo as promessas de Deus. Não hesite quando Deus te colocar para viver algo. Nós precisamos, Érica, viver este algo. Para todos que estão ouvindo, nós precisamos nos derramar e confiar que Ele muda situações, que Ele faz milagre. Ele ainda faz, Ele ainda é Deus. E Ele não nos julga. Ele só quer um coração que se aquebrante diante dEle e reconheça que Ele é Senhor. E no mais, Ele faz nas nossas vidas. Então, eu estou muito feliz e grata e que Deus possa tocar muitos corações. Muito mais. Amém. Meus olhos estão escorrendo aqui. O Senhor é bom. É bom e Deus sabe todas as coisas, né? Quando a gente se coloca assim à disposição do Senhor, Ele com certeza Ele usa as nossas vidas, né, Ozi? E é o que a gente sempre fala aqui, né?
Deus, ele tem um propósito através da nossa dor, né? Ele tem um propósito por tudo que a gente passa. Então, através da sua dor, eu só queria que depois você complementasse como é que foi depois da sua saída da primeira internação que teve. Então, através da sua dor, você foi levada ao hospital, né? Com crise de burnout, com dengue hemorrágica. Foi necessário você ser levado ao hospital e por conta também de uma oração que você fez, né? Senhor, visita os hospitais. E a visita do Senhor Jesus chegou no hospital através da sua vida. E com certeza ali você foi um instrumento de Deus para aqueles profissionais que precisavam, né? E não foi só para uma pessoa, né? Foi médico, foi enfermeira, foi a faxineira. Exato. Então, assim, Deus tem um propósito até mesmo através da nossa dor, né? A dor que você passa, as crises que você passa, os momentos difíceis, tem um propósito através de tudo isso. E que quando a gente está passando, a gente não entende, né? Mas quando acaba o processo, e às vezes até demora para a gente entender, mas tem um propósito pelo que você está passando. E eu queria que você contasse, Rose, você ficou internada por um tempo com a crise de burnout e a dengue hemorrágica, e depois você ficou quanto tempo nesse hospital? E quando você voltou para casa, você já voltou melhor dessa crise emocional que você estava tendo? Voltou melhor da dengue? Como é que foi depois que você saiu do hospital? Quanto tempo você ficou internada lá? Eu fiquei 1 semana e meia, assim, no total, né, de tudo. Bastante. Foi bem, assim, eu nunca vou esquecer daquele domingo. Imagina. Mas foi, assim, um tempo precioso. E esse momento realmente que a autoestima caiu, foi justamente o começo da dengue em si, né? O momento em que eu fui diagnosticada com dengue. E depois da dengue, que evoluiu para um quadro de dengue hemorrágica. Aí foi onde a coisa se agravou. Então, esse tempo foi o tempo que eu passei ali no hospital. Depois disso, eu voltei para casa, tive alta, e muito bem, mas eu precisava ainda assim de repouso, até por conta as energias do corpo, as vitaminas do corpo. Uhum. E eu perdi, assim, de 6 quilos em 1 semana, e depois eu não pesei mais, né? Depois comecei a voltar ao peso. Mas eu fiquei, assim, fisicamente fraca, né? Fisicamente, em questão de pegar peso, movimentos, fiquei fraca. E precisei desse repouso em casa, né? Depois de mais uns dias aí, mais uns 7 dias, assim. Mas no total, o médico falou, olha, você precisa se privar mais uns 30 dias de descanso, no sentido mesmo de exercícios, movimentos, tudo. E nessa parte, meu esposo foi super compreensivo, cuidadoso. Mas graças a Deus, depois disso, enquanto isso, que eu ficava lendo a palavra de Deus e meditando e agradecendo pelas maravilhas. E eu falei, Senhor, onde eu for, eu vou falar que o Senhor é bom, que o Senhor faz, que o Senhor cuida. E é interessante que quando eu encontrei com a minha médica e eu contei para ela o que aconteceu, ela tomou um susto. Eu fui na pediatra da minha filha, ela tomou um susto, ela falou, como assim? Você tem dengue hemorrágica? Olha, fica atenta, toma cuidado, olha, faz isso, uma série de cuidados. Eu falei, Senhor, como que foi esse negócio? Né? Eu cheguei realmente a cuspir, né, sangue, a ficar mal, os picos de febre muito alto, as plaquetas lá embaixo estão realmente bem debilitadas, mas em instalar de dedos, depois que eu saí do hospital, 7 dias, assim, parece que eu voltei, lógico, fisicamente fraca, por conta o corpo fica debilitado, mas muito, assim, espírito animado, firme, sabe? Isso é confiança em Deus mesmo. E a certeza de que Deus cuida da gente, e Ele cuidou. E depois disso, numa semana depois da saída do hospital, já retornei ao trabalho, com muita leveza, muito cuidado, todo cuidado especial o time teve comigo, e eu louvo a Deus por isso, sabe? E aí estou onde eu vou falando que o milagre aconteceu, literalmente um milagre. Nossa, é um milagre mesmo. Um milagre, né? Só que você está aqui hoje para compartilhar com a gente, né?
É verdade. Ozzy, e que versículo você gostaria de deixar assim para quem está aí nos assistindo e quem vai assistir posteriormente, depois dessa live? Que versículo de meditação que você deixaria para nós? Você já citou Olha, alguns aqui, né, durante a live, mas direcionado de fato para quem está nos assistindo aí. E até mesmo eu, para mim, eu, pode deixar. Eu recebo. eu, eu gostaria de deixar um salmo que eu, assim, gosto muito. É o Salmo 125. 125, que fala assim, na minha tradução pode estar um pouco diferente, que é a NVT, mas assim, da forma que eu aprendi e pratico esse salmo, os que confiam, na linguagem que eu conheci da Almeida, né? Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Na tradução que eu estou aqui hoje, fala: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo agora e para sempre. Então, assim, Amém. confiar. Então, assim, é confiar mesmo no cuidado do Senhor, né? E que Ele está ao nosso redor cuidando de nós de cada detalhe. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço bastante. Que Deus Eu abençoe que cada vida, viu? Amém, Ozzy. Eu que fiquei agradecida. Tenho certeza que cada um que passou por aqui vai assistir também agradecerá muito e ficou agradecido também quem já está acompanhando aqui com a gente, né? Então, para quem está chegando agora, vai ficar um tempo gravada essa live. A Ozzy, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, ela escolheu confiar, né? Foi uma escolha que ela tinha. Ou desesperava para desestabilizar totalmente, Todos, né? né? Ou você confiava, você só tinha duas escolhas, você escolheu confiar. Porque tem momentos que a gente passa que não tem o que a gente fazer, que as coisas realmente fogem do nosso controle. E num momento como esse, se você não confia em Deus, você, você se desespera, você se descabela, você surta, né? Dependendo da situação que você passa. Então, a Rose, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, ela decidiu confiar. E eu coloquei aqui, ó, mesmo você internada, Rose, você tirou forças da sua fraqueza. Mesmo a Rose internada, passando por tudo que ela estava passando, em meio ao sofrimento, ela tirou forças da fraqueza e decidiu ser um instrumento do Senhor na vida das pessoas, porque não é fácil. No momento de fraqueza, você quer ser cuidado, você quer ser alimentado, de todas as formas, até mesmo com palavras, né, com conforto, com cuidado. Mas você ali no hospital, você tirou forças e decidiu ser um instrumento de Deus. E eu tenho certeza que Deus permitiu você estar ali no hospital, né? Pois os profissionais precisavam de você ali, as pessoas precisavam de você ali. E tenho certeza que em meio a essa dor você estava sendo um instrumento de Deus e Deus tinha um propósito para tudo que você passou e vem passando. Mas Deus é quem cuida, né? A gente não tem escolha a não ser confiar. Pois o dia de amanhã a Deus pertence, né? Hoje é uma dádiva e a gente vive um dia de cada vez e vai confiando no Senhor e vencendo um dia de cada vez nessa vida, porque a vida é uma loucura mesmo, né, Ozzy? É verdade. É o que está escrito, né? No mundo tereis aflições. Mas a gente não pode se esquecer da parte do bom ânimo, né? A gente não Tem pode de bom focar ânimo. só na parte das aflições. A gente tem que focar na parte que ele fala: ó, tem de bom ânimo. Eu venci. Ali era Jesus falando 100% como Deus, como homem, perdão. Então ele estava ali se expressando como homem. Então, assim, se ele como homem venceu, nós também podemos. Quando a gente coloca Verdade. essa coisa no nosso coração, tudo melhora. As coisas fluem. Por mais que a tempestade esteja grande, a gente não pode esquecer quem toma a direção do barco. Então, eu agradeço cada dia, sabe? Cada dia mais agradeço ao Senhor e oro para que Deus fortaleça vidas
que Deus sustente mulheres e homens que precisam de estrutura para tocar projetos, para tocar famílias, para tocar negócios. Que o Senhor toque, que o Senhor cuide, que o Senhor sustente. Porque uma coisa é fazer, outra coisa é ser sustentado por Deus para fazer, né? Porque pela nossa natureza humana, a gente enfraquece, a gente cai, a gente falha. Mas quando Ele cuida da gente, Ele sustenta. É a nossa raiz. É verdade. Muito obrigada, Rosa. Eu fiquei muito feliz, viu, de você ter topado o desafio aí. Foi desafiada pela Wagner. E eu tive o privilégio de te conhecer aqui hoje. E todos aí que estão assistindo também. Rosa, eu vou pedir para você finalizar. Estou muito grata a Deus pela sua vida, viu? Por você ter deixado um momento aí dos seus afazeres para poder estar aqui com a gente, compartilhando esse lindo testemunho seu de superação, né? Em meio às dificuldades, você superou com a ajuda de Deus, é claro. Mas eu vou pedir para você finalizar com uma oração para todos nós. E aí a gente encerra essa live. E depois você vai me contar. Depois, a hora que eu desligar, eu vou falar com você. Tá, para você me contar a sua amiga desafiada da semana que vem. Olha, eu não quero dizer nada. Eu estou tentando trazer essa amiga. Ela está na live, né? Ela está aqui? Oh, meu Deus, deixa ser usada, deixa ser instrumento de Deus na vida aí. Deixa ser usada por Deus. Permita-se ser usada, tá? Isso mesmo. Depois você me conta quem que é essa sua amiga. Pode deixar. Eu conto sim. Obrigada, viu, Érica? Obrigada a todos. Que Deus abençoe, viu? Vamos orar? Amém. Reverendo Deus, eterno Pai, Jesus amado e querido, graças te damos por este momento tão precioso, Pai, falando e multiplicando aqui o teu amor, Senhor. Neste dia de hoje, eu peço que o Senhor visite cada família, cada lar, cada mulher, cada homem, Senhor, cada pessoa, Jesus, que precisa de um milagre, que precisa de um renovo, que precisa de um sustento, Senhor. Que nesta manhã corações possam ser alcançados, Pai, e despertados a confiar em Ti, Senhor. Que possam descansar em Ti, confiando nas Tuas promessas, Pai. Abençoa cada um, Jesus. Dê um dia de paz, um dia de amor, Pai querido, que as coisas possam fluir na vida de cada pessoa, Senhor, guardando e livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande beijo, um dia abençoado para todos vocês. Obrigada, Ose. Você é maravilhosa, incrível, amei seu testemunho, viu? Deus abençoe grandemente. A gente vai se falar ali daqui a pouquinho. Amém. O seu dia vai ser incrível, em nome de Jesus. O seu dia, Ose, o dia seu aí de quem está nos assistindo será incrível, em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande beijo. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Deus Fiquem com Deus. Bem. Tchau, tchau, igualmente. Tchau, tchau.